Esse episódio faz parte da série Pecados Capitais e hoje nós vamos explorar a vaidade. Tido por Dante em A Divina Comédia como um dos piores pecados, a soberba também é conhecida como orgulho ou vaidade e é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância e por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. As manifestações da soberba podem ser individuais ou grupais. Em termos grupais, podemos exemplificar o nacionalismo xenófobo como uma das facetas da soberba. Também todos os tipos de racismo, elitismo, doutrina de povos escolhidos ou eleitos e outras concepções semelhantes em que um grupo se firma na crença de que é superior. A manipulação da soberba, do orgulho e da pretensão de superioridade de um grupo ou nação pode mobilizar conflitos armados, onde tais sentimentos de uma massa humana pouco crítica servem aos interesses políticos, econômicos, ideológicos ou religiosos de seus líderes. Exemplo disso nós encontramos na doutrina de superioridade da raça ariana, que serviu de base ideológica e desencadeou uma guerra mundial. Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre a arte como propaganda política, mais especificamente no período nazista. O regime nazista na Alemanha promoveu e censurou ativamente formas de arte entre 1933 e 1945. Ao se tornar ditador em 1933, Adolf Hitler deu a sua preferência artística pessoal à força de lei em um grau raramente conhecido antes. No caso da Alemanha, o modelo seria a arte clássica e romana, vista por Hitler como uma arte cuja forma exterior incorporava um ideal racial interior. Era, além disso, para ser compreensível para o homem médio. Esta arte deveria ser heróica e romântica. O uso da arte fora utilizada em partes da estética conservadora e em parte de sua determinação de usar a cultura como uma forma de propaganda. E quem vai me ajudar a entender esse contexto na arte e explorar essa jornada na história é o professor de História e podcaster Jairo Carlos. Jairo, seja muito bem-vindo ao Quer Que Eu Desenhe. Eu estava ansiosíssima por esse bate-papo. Olá, Larissa. Olá, ouvintes do Meu Brasil. Eu queria te agradecer pelo convite. É realmente uma honra estar aqui no teu cast, falar de um tema que ainda assim é tão atual, né? Apesar de historicamente remoto, digamos assim. E vamos lá, né? Vamos destrinchar esse negócio aí. O Hitler, ele defendia o uso da propaganda para disseminar o seu ideal de nacional-socialismo, que compreendia o racismo, o antissemitismo e o antibolchevismo. Após a chegada do nazismo ao poder em 1933, estabeleceu-se o Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda encabeçado pelo Joseph Goebbels, ou Goebbels. O objetivo do ministério era garantir que a mensagem nazista fosse transmitida com sucesso através da arte, da música, do teatro, do cinema. Jairo, qual que foi o papel do Goebbels em tudo isso? Então, primeiro assim, a gente precisa talvez recuar um pouquinho nisso tudo, porque a propaganda, né, ela sempre foi entendida pelo nazismo, né, pelo partido nazista, né, melhor dizendo, como algo essencial. Tá? E a arte, a gente vai falar melhor disso lá na frente, né, ela tem um papel importante na ideologia nazista. Então, o sucesso, né, do partido nazista e parte, né, da sua ascensão ao poder tem muito a ver com a propaganda, com as formas de propaganda que o partido utilizava, muitas coisas, estratégias de propaganda, eles copiaram, né, de outros partidos convencionais, ou mesmo, né, dos futuros inimigos deles, né, o Partido Comunista. E o Goebbels, ele entrou nessa, né, depois que o partido já havia mudado de nome, né, para o Partido Nazista, né, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, se não me falha a memória, a sigla é muito grande.
E, originalmente, ele tinha ficado contra o Hitler, né, após o putsch da cervejaria. Uhum. Mas depois, né, depois de ingressar no partido e ele acabou passando para o lado do Hitler, né, o Goebbels, ele desde o início, né, ele é um dos poucos membros do partido nazista, do alto escalão do partido nazista, que tinha um curso superior, né? Assim como muitos outros membros do partido, ele também era uma espécie de artista frustrado. E o Goebbels, ele tinha um papel fundamental na estratégia de propaganda do partido, inclusive no que diz respeito à divulgação de ideias, aos ataques, né? Ele chegou a editar um jornal antes de ascender ao poder, né? E depois que o Hitler é nomeado chanceler, né? Ele é escolhido pelo Führer, né, para encabeçar esse ministério da propaganda, né, nazista. A arte moderna não tinha um lugar no Terceiro Reich, como nós vimos, porém a arte era de extrema importância para fortalecer o Reich e purificar a nação. Assim, a arte se tornaria uma arma arsenal do regime nazista. Mas antes disso tudo, eu gostaria de entender o fascínio do Hitler pelas artes. Você citou anteriormente um artista frustrado. Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente? O Hitler, ele a gente quando analisa, assim, os discursos, né, vê a forma de falar ou as palavras que ele usava, as palavras de ordem, sempre está presente esse discurso do sangue puro alemão, do povo alemão, da cultura alemã, né. Uhum. Mas na verdade, Hitler era austríaco. Quem está ouvindo a gente aí, se fizer uma pesquisa rápida no Google, vai encontrar as pinturas dele e, na minha opinião pessoal, não era exatamente um mau pintor, né, mas como a gente provavelmente vai ver mais à frente, a concepção dele artística era um tanto quanto limitada. Daí vem o ódio à arte moderna, mas eu já vou explicar isso. Então, o que acontece? O Hitler, ele tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Ele tentou 2 vezes e foi rejeitado, não conseguiu entrar. E isso mudou a vida do cara, porque enquanto ele não tentava, né, entrar na academia, ele ia desenvolvendo as suas ideias, principalmente um forte antissemitismo, né? Só para lembrar para os nossos ouvintes aí que o antissemitismo não é uma criação dos alemães, muito menos do Terceiro Reich, né? O antissemitismo era uma coisa bem comum no mundo naquela época, em especial na Europa. E ele desenvolve algumas dessas ideias antissemitas, xenófobas, racistas, enfim. Passa ali para os maus bocados, né? Tem que vender quadros para poder sobreviver. E nesse inteirinho ele vai desenvolvendo, né, a concepção do que ele entende como o que é a arte verdadeira, né? Você citou aí na entrada do programa que ele tinha uma predileção muito grande pela arte greco-romana, né, clássica. Ele gostava muito daquelas pinturas do período renascentista. A gente pode até perceber ali, né, nas grandes exposições de arte, o quanto os temas das pinturas eram mais focados assim nas pessoas, aqueles temas que a gente via nas pinturas renascentistas. E ele foi desenvolvendo esse ódio pela arte moderna, porque para ele a arte moderna ela não conseguia simbolizar, né, o ideal nacional, o ideal nacionalista, né, o povo alemão. Então esse fascínio, né, veio de criação, veio dessa tentativa dele de ser um pintor, né, de ser um artista reconhecido, que acabou falhando. Então a gente vai ver lá na frente, quando ele assumiu o poder, que muitas daquelas ideias, muitas daquelas de antigos, né, concepções, de antigos insights que ele teve, ele vai tentar trazer de volta enquanto está no poder, né, com a máquina do Estado na mão. Uhum. No Mein Kampf mesmo, ele cita sobre o uso de propaganda como forma de disseminar a ideologia dele, né? Como que isso se consolidou na prática? Tem uma frase dele, né, que ele diz o seguinte: "A arte da propaganda consiste em ser capaz de despertar a imaginação pública, fazendo apelo aos sentimentos, encontrando fórmulas
psicologicamente apropriadas que chamam a atenção das massas e tocam corações. Então, isso a gente consegue ver bastante na ascensão tanto do Hitler quanto do Partido Nazista, né? Uma coisa que era praticamente uma lei dentro da propaganda do Partido Nazista é que era o seguinte princípio: o importante era chegar ao poder, não importa quais meios. Então, valia mentir, valia distorcer informação, enfim, valia tudo, desde que se chegasse ao poder. E o Hitler, quando ele chegou no Partido Nazista, né, o partido ainda não era o Partido Nazista, né, era o Partido dos Trabalhadores Alemães. E ele rapidamente, né, os membros do partido foram percebendo que ele tinha um dom para retórica. Mas ele era um cara que falava muito bem, era um cara que conseguia comover, né, as suas audiências. Ele era fascinado com a obra de Wagner, né? A gente pode até falar mais na frente, principalmente pelas representações, né? Então a gente vê os vídeos, né? Os filmes de época, dos discursos dele, né? Era uma coisa bem teatral, bastante gestos, né? Uma coisa bem eloquente, muito eloquente. E isso foi servindo para ele, né, como meio de ascensão no partido, né? Ele foi conquistando um espaço cada vez maior. Tanto que quando o partido mudou de nome, ele já era, né, o líder do partido, a principal figura do partido nazista. O cinema, em particular, ele teve um papel bem importante na disseminação dessas ideias. Como você citou, valia tudo, né? Até mentir. E, inclusive, tinha muito racismo, antissemitismo, da superioridade do poder militar alemão e da essência malévola dos inimigos, como era definido pela ideologia nazista. Você pode exemplificar pra gente, por favor, como eram esses filmes produzidos na época? Então, aí envolve bastante coisa. Primeiro que, assim, o nazismo, né, o movimento, a ideologia nazista alemã, ela, na verdade, era uma variante do fascismo, tá? Que é uma ideologia que praticamente dominou a Europa, né? Ali da década de 20, com a subida ao poder do Mussolini na Itália, até 45, com o fim da Segunda Guerra. E o fascismo ele tem muitas coisas em comum, todos os seus, tanto nos regimes que chegaram ao poder, né, quanto nos movimentos que não conseguiram efetivamente tomar o poder. E uma dessas coisas é o seguinte: o fascismo ele é uma ideologia homogeneizante. Ela não é uma ideologia de dissenso, né, que permite o dissenso. Uhum. Porque na democracia, né, é um local, é um modelo de governo, de Estado, né, onde a política ela é feita no dissenso. Né? Você tem as suas ideias, seja de direita, seja de esquerda, de centro, ou você defende uma determinada pauta, um outro grupo já não concorda, e assim é feita a democracia, né? Assim a democracia ela vai se desenvolvendo. O modelo fascista não enxerga essa possibilidade, né? O modelo fascista, inclusive, é contra a democracia, né? O pluripartidarismo, especificamente, parlamentarismo, porque esses modelos, né, na visão do fascismo, dividem a sociedade, né, em partidos que vão lá disputar, defender os seus próprios projetos, né, as suas próprias agendas, Uhum. e não as agendas da nação, né, a agenda nacional. Para conseguir essa harmonização dessa sociedade, né, para conseguir que a sociedade seja coesa, tanto a ideologia fascista quanto os nazistas, né, no poder, já depois da nomeação do Hitler chanceler, né, na Alemanha, várias formas de atuação vão ser desenvolvidas nesse sentido, no sentido de que a nação alemã, né, a nação nazista é uma só. Então por que eu estou dando toda essa volta? Porque, na realidade, os fascismos, e aí a gente inclui o nazismo, ele é o regime do nós contra os outros. Então, às vezes, a gente vai tentar entender, por exemplo, o Holocausto, e isso acontece muito em sala de aula, né? Ah, professor, mas por que os judeus? O que é que eles fizeram e tal, né? Por que que os nazistas perseguiam os judeus e tal? A gente tem que inverter a ordem dessa pergunta, porque o problema, a razão para isso acontecer não está nos judeus, e sim
no fascismo, no nazismo. Por quê? Porque os judeus é um grupo de pessoas, né, que são unidos pela religião. Só que o fascismo não aceita esse grupo, né? Quer que ele tenta que todos tenham o mesmo, todos sejam homogêneos, né? Sejam uma sociedade homogênea. Então, como que isso vai se dar, né? Além da perseguição, que eu já falei aí, a propaganda, né, que é o nosso tema principal, ela vai ser o grande instrumento, né, para realizar essa perseguição, essa separação entre o nós e o eles, né? Nós somos o povo alemão, nós somos o povo de raça branca pura, né? Que já é um absurdo inimaginável só de pronunciar, mas nós somos o povo alemão, nós somos os descendentes, né? De uma cultura nórdica primordial, que a gente sabe, né? Que é mais um artifício retórico do que não existiu, né? Um povo alemão puro e, enfim. Então, para fazer essa separação, vários artifícios são empregados. Entre eles, a gente tem o cinema. A era do nazismo, né, inaugura aí o cinema na política, né? O próprio partido nazista já usava filmes para se autopromover. E com o partido no poder, né, da Alemanha, ele vai conseguir ter o poder da máquina do Estado, né, a estrutura estatal, ou seja, muito mais recursos para produzir filmes diversos. Então você vai ter filmes acusando os judeus, né, porque os judeus eles eram colocados em tudo, né? Parece os comunistas hoje, né? O nazismo fazia uma forte crítica ao capitalismo. Então o grande capital era controlado por judeus. Os comunistas eram os inimigos do nazismo. Então os comunistas estavam mancomunados com os judeus, percebe? Então esses filmes eles mostravam esse lado dos judeus. E como havia essa preocupação, e aí isso tem muito a ver com Hitler e com digamos, entre aspas, formação artística dele, né? Ele tinha essa obsessão de embelezamento da sociedade, ainda nessa linha de espírito do povo alemão, etc, etc. Então, os filmes mostravam o judeu como essa criatura maligna, né, esse outro, e feio, sempre relacionado, né, à sujeira, à imundícia, à doença, enfim. Então, a propaganda ajudava, né, a engajar a população, além, né, óbvio, da ideologia do partido, né, da ideologia do regime, mas alimentar a opinião pública contra esses elementos. Inicialmente os judeus, mas depois outros elementos que vão aparecendo nos filmes. Isso não só no regime nazista, né? Outros regimes da época, o salazarismo, a Espanha do franquismo, enfim, todos eles vão usar do cinema como propaganda política para se manter no poder mas para legitimar os seus regimes, né, os seus respectivos regimes. Você mesmo citou que eles utilizavam do cinema, dos meios, para mostrar como eles eram sempre feios, sujos. E nós podemos ver isso também na exposição de arte degenerada, né? Ela foi inaugurada em Munique em julho de 1937. Vem para mostrar justamente isso. Pode-se argumentar que foi um evento cultural mais importante da Alemanha nazista? Então, a arte degenerada, né? Aliás, essa palavra, né, degenerado, degenerada, né? Ela aparece muito quando a gente estuda o nazismo. E por que isso? Porque, de novo, a gente volta. Os fascismos eles têm essa característica, né, do que a gente chama de historicismo, ou seja, eles buscam fantasiosas, óbvio, né, para legitimar os seus regimes, né, os seus governos, as suas ditaduras, os seus movimentos, enfim. Então, essa palavra ela aparece bastante no nazismo. Por quê? Porque para a ideologia alemã havia esse ideal, né, essa raça ariana, esse povo alemão original, e esse povo ele foi contaminado pela miscigenação, pelos judeus, enfim. A arte, ela sempre é sensível, né, ao seu tempo, ao seu povo.
E para eles, a arte, ela representava um pouco do que era o povo, né? Então a arte moderna, né, é uma arte que a gente sabe, né, é uma forma de arte experimental, era uma forma de arte que tentava explorar, né, outras perspectivas, enfim. Mas pros nazistas, né, pro Hitler especialmente, aliás, o gosto artístico do Terceiro Reich ele é muito moldado pelo gosto pessoal do Hitler, né? A arte moderna, ela era algo sem forma, algo que para ele era uma coisa feia, né? Algo que tinha muito mais a ver, era uma arte judia, né? Tinha muito mais a ver com os judeus do que com o povo alemão. Então, para ele, qual que era o ideal de arte, né? A arte original, a arte alemã, a arte verdadeira. Era na escultura, na arquitetura, o modelo clássico greco-romano, né? E na pintura, especialmente, você tinha aquele modelo de pintura renascentista, percebe? Então, tudo o que era produzido fora dos padrões do regime, e especialmente do gosto, né, do Hitler ou ali do círculo dele, era tido, né, como arte degenerada, como essa arte corrompida, né, essa arte não alemã, que não representava o espírito do povo alemão de acordo com a ótica deturpada dos nazistas. Então, onde que entra a exposição de arte degenerada nesse sentido, né? O regime confiscou uma série de obras, né? Toda a duração do regime nazista, né? E o que era considerado fora dos padrões, ou era destruído ou era vendido para sustentar a ditadura nazista, né? Essas obras consideradas degeneradas, né? Elas antes de serem destruídas ou de serem tiradas de circulação, né? Eram expostas para que a população pudesse ver, fazer um comparativo, né? Então existia essa exposição onde as pessoas podiam frequentar, né? Ver o que era a arte entre aspas degenerada, né? E esse foi um evento que rivalizou com a exposição de arte oficial do regime. Aqui eram quadros, a maior parte deles escolhidos pelo próprio Hitler, né? E que, ironicamente, né, a exposição de arte degenerada teve muito mais sucesso do que a exposição de arte oficial do regime. Ao ponto que existia esse ódio pela arte moderna, por alguns artistas, tem um contraponto, que são alguns artistas que se tornaram oficiais do Terceiro Reich, né? Como o Joseph Torak, o Arno Breker, e o Torak chegou até a ganhar um estúdio enorme em Munique, em 1938. Como que se dava essa relação dos artistas com o Hitler? O Hitler é aquele cara, né? Ele queria ser pintor, né? Não conseguiu, queria ser um artista de renome e tal. Então, depois que ele subiu ao poder, ele inverteu a ordem, né? Ao invés de tentar submeter a arte dele para apreciação, né, dos grandes artistas, ele inverteu a ordem, né? Os artistas teriam que submeter a arte deles à apreciação dele. Então, a arte nazista do período, né, do regime nazista, ela tinha muito mais a ver com o gosto pessoal do Hitler. E onde que entram esses artistas, né? Os pintores, os escultores principalmente, né? E inclusive os arquitetos. Eles entram para ajudar o Hitler a selecionar essas obras, a dar um direcionamento do que seria a arte oficial, a arte do povo alemão. Né? Inclusive eles têm esse papel nessa exposição da arte oficial. E os escultores, né, eles tinham a missão de esculpir a imagem do povo alemão, do que seria o povo alemão, né? Vale aqui fazer uma ressalva importante. O regime nazista, né, é um regime extremamente machista. Então, quando a gente está falando aqui de esculpir a imagem do homem alemão, sem dúvida, a maior para os homens, né? Então, os homens sempre eram retratados naquela postura heróica, né? Naquela postura altiva, todos nus, né? E as mulheres tinham um pouco daquela fragilidade, né? Sempre no seu lugar, entre aspas, aqui no regime, né? Então, esses caras eram responsáveis por dar essa cara. Né? Então, eles esculpiam, né, estátuas para os locais públicos, né, para os grandes monumentos, as grandes obras que seriam erguidas, né, e aí entram os arquitetos, né, a arte do Terceiro Reich, né, essa arte verdadeira do povo alemão, tudo aqui entre aspas, tá, gente? Como você citou, a mesma arquitetura também era uma das formas de arte favoritas de Hitler, né? E ele se via como um mestre construtor do Terceiro Reich.
Entre os exemplos de sobreviventes da arquitetura nazista está o Complexo Olímpico de Berlim. Como que exatamente ele utilizava desses espaços para promover o partido? Bom, uma coisa interessante sobre as obras arquitetônicas do regime nazista é que muito do que foi feito e muito do que deveria ser feito, né, era desenhado pelo próprio Hitler. Então ele se achava arquiteto também, né. Ele fazia os rabiscos e os arquitetos tinham que se virar para transformar aquilo em realidade. Então, brincadeiras à parte, a ideia de Hitler é que Berlim seria a capital do novo império. Cabe uma explicação interessante, né? A gente, na escola, aprende Terceiro Reich, a gente vê nos filmes, né, nos documentários, Terceiro Reich, Terceiro Reich. Por que Terceiro Reich, né? Porque, de novo, aquele lance do historicismo, né? Eles tentam buscar na história uma raiz, né? Uma legitimação para aquelas ideias, para aquele movimento deles. Então, para eles, o Segundo Reich, anterior a eles, né? Era o período de Bismarck, da unificação alemã, né, o Império Alemão, e o primeiro Reich seria lá atrás, ainda no período medieval, Império Sacro-Romano Germânico. Então, qual que era a ideia? A ideia era, já que nós vamos criar um novo império, né, germânico, seria Império de 1000 anos, né, na concepção deles, ele precisava ter uma capital à altura para ser essa capital, para que esses grandes monumentos, né, representassem essa grandeza, tudo entre aspas, tá, gente? Desse povo alemão. Então a gente consegue ver algumas maquetes ainda, né? Eles ainda tinham aquele ideal o Hitler, né, especialmente, aquele ideal de uma arquitetura das ruínas, né? O que é isso? Ele imaginar, antes de construir a obra, como que ela ia ser milhares de anos depois, quando ela estivesse em ruínas, e tinha alguns esquetes disso, enfim. É muito louco quando a gente olha, né, do nosso olhar aqui de 2020. Então, como que isso promovia os ideais do regime? Como a gente já falou aí algumas vezes, havia uma concepção do que era a arte verdadeira, né, do que era a arte oficial. Então, a arquitetura, ela tinha que seguir esse modelo também. Então, qual que era essa arquitetura? A inspiração era buscada lá no mundo antigo, percebe-se? Então, cidades como Atenas, Esparta, enfim, eram grandes exemplos, né? Se você der uma bugada aí, for procurar na internet algumas dos desenhos ou das maquetes, né? Você vai ver que os prédios, eles têm uma forte inspiração greco-romana, aquelas colunas, né? E, além disso, o Hitler tinha uma fixação, né? Ele admirava muito a cidade de Paris. Então, alguns elementos ele queria trazer de Paris e tornar Berlim uma cidade muito mais bonita do que Paris, né? Mas, opinião pessoal, o cara era um invejoso. Então você consegue visualizar uma maquete onde ele constrói um Arco do Triunfo, né, bem parecido com o da França, só que maior. Sabe como que é a coisa? Então, essa arquitetura, tanto do Complexo Olímpico, quanto da nova capital, ou do palácio que seria construído, né, para que o chanceler vivesse, né, o Führer, na verdade, né, ele tinha esse elemento de promover a verdadeira arte, né, a verdadeira arte do povo alemão, e mostrar, né, representar esses ideais do partido do próprio Hitler e do Estado nazista, que se confundem na mesma coisa, né? Jairo, você citou lá no início sobre a admiração de Hitler por Wagner. Você pode falar um pouquinho disso? Claro. Bom, o Wagner, quem está escutando a gente aí não conhece, né? O Wagner é um grande compositor de música, né? Alemão. E, aliás, não só o compositor, mas o artista favorito do Hitler. Ele era uma espécie de ideal do que o Hitler queria ser, né? Porque o Wagner, além de ser um compositor, teve uma atuação política, né? Então o Hitler queria isso para ele. Então, durante ali o período em que ele ainda não era um jovem, né? O jovenzinho Hitler, ele ia à ópera, né, gostava de assistir as representações lá. Então ele foi criando uma obsessão, né, por Wagner e pelos temas que Wagner usava em suas óperas, né. Ele chegou a dizer que, para você entender o nazismo, você teria que entender Wagner. Porque se a gente for olhar nas composições das óperas de Wagner, ele vai buscar inspiração em cultura nórdica, né? Nas Valquírias, né? No Anel dos Nibelungos, enfim, a inspiração
na mitologia nórdica, né? Então, de novo, aquele lance do Stasi, os fascismos em geral, eles buscam essa raiz histórica. É maravilhoso que um dia existiu e que todos os alemães eram perfeitos e puros, enfim. Então, o Hitler, ele trazia esses elementos, né, da música de Wagner, das composições de Wagner, e tentava aplicar isso nos ideais do nazismo. Então, a influência de Wagner era decisiva para a gente entender esse aspecto artístico, estético do universo nazista. Houve toda uma construção até chegar à solução final, que era como eles chamavam o extermínio em massa dos judeus. Você acredita que sem o uso do jornal, do rádio, do cinema, o nazismo não teria alcançado a proporção que ele chegou? Na história é muito complicado a gente trabalhar com o e se, né? É divertido, Sim. mas é muito complicado. Porque na história, né, os eventos eles acontecem num certo contexto, numa certa confluência de elementos, de fatores, enfim. Mas aí, assim, opinião pessoal minha aqui, não meus colegas dos meus tempos de graduação que me perdoem, mas eu penso que não, porque o regime, a propaganda, assim, ela teve um papel fundamental no crescimento do partido nazista, né, na ascensão dele, mas ela não foi a condição única para o partido conseguir alcançar o poder, percebe? Mais uma vez no poder, a propaganda, ela tem essa função, né, de alardear, de fazer com que as pessoas se engajem nos ideais do partido, né, no que o partido entende que é o melhor para a nação. Então, penso eu que sem todo esse aparato do Estado, né, existe, por exemplo, um filme onde eles defendem, né, a questão da eutanásia, né, por exemplo, eutanásia que é um procedimento, né, que existe, né, um procedimento, não diria normal, mas é um procedimento da medicina, mas que no período nazista basicamente significava assassinato, né, higienização social e aqueles absurdos, né, aqueles genocídios cometidos pelo regime nazista. Então tem um filme que defende isso, né? Existia uma produção cinematográfica gigantesca, por exemplo, contra os judeus ou contra os comunistas, percebe? Então tudo isso, todo esse bombardeio, né, de informações via jornal, via rádio, via os alto-falantes, né, os panfletos, e somado, né, a censura da mídia, a censura da arte, né, dos meios de comunicação, da capacidade de reunião, tudo isso acaba que, na minha opinião, né, isso molda a opinião pública, percebe? Então, às vezes a gente fala assim, né, cria a ideia de que, beleza, todo mundo concordava, não havia resistência e tal, mas não é bem assim, né? Existia uma resistência que era muito combatida, mas existia. Nem todo mundo concordava e, num primeiro momento, as pessoas sequer sabiam, né, que existia esse programa de eutanásia, de assassinato, né, de morte de pessoas com deficiências, e aí depois homossexuais, ciganos, comunistas, judeus, né, e até depois alguns inimigos, né, do partido, enfim. Então, todo esse aparato, né, de propaganda, de censura e dos recursos, né, da força do Estado, eu penso que eles são essenciais para que isso ocorra. Mas penso que a força, né, do regime em si, e aí eu falo aqui, entendo como força, tanto o aparato militar quanto a própria burocracia do regime, ela pode e poderia muito bem ter feito isso sem essa propaganda, tudo secretamente. É uma possibilidade. Então, por isso que é complicado, né? Eu não saberia dizer se teria levado a cabo sim ou não. Mas eu penso que talvez, não, mas aí é um tiro no escuro. Jairo, foi um prazer conversar contigo. Eu aprendi muito, eu adorei conversar com você. Pessoal, ouçam o podcast do Jairo, é excelente. Por favor, Jairo, deixe as suas redes sociais, converse aqui conosco. Esse o prazer foi meu, foi um papo incrível. É sempre bom, né, a gente voltar nesses temas. Brinquei aí, mas são temas que, apesar de espinhosos, né, de não serem muito agradáveis, a gente tem que estar sempre retornando, a gente tem que estar sempre estudando, lendo, conversando e debatendo essas questões, né? Bom,
O meu podcast é o Escuta Essa História. Nós estamos num pequeno, minúsculo hiato, mas retornaremos em breve. Aê! E eu também estou toda semana no Gafes de Verdade, falando sobre cultura pop, cinema e afins. E eu estou no Instagram, no @Escuta Essa História Podcast. Me procura lá, me manda um direct e vamos bater um papo. Eu vou deixar os links na descrição desse podcast para você ouvinte procurar, beleza? Jairo, muito obrigada pelo papo. Espero conversar contigo novamente. Prazer é meu e espero mais convites. Com certeza. Bom, pessoal, antes de encerrar esse podcast, eu tenho algumas dicas para vocês. A primeira delas é o filme A Onda. Esse filme retrata uma experiência feita em uma escola onde o professor incentiva os alunos a formarem um estado, nação similar com a da Alemanha nazista. É claro que a situação foge do controle, foge das mãos do professor e eles não sabem exatamente como lidar com isso. Depois vale muito a pena assistir e, se eu não me engano, tem disponível na Netflix. A minha segunda indicação é o filme A Vida é Bela e é um belíssimo filme. Tem a direção de Roberto Benigni, ele que também atua no filme e chegou a receber vários prêmios, inclusive de melhor ator no Oscar. O filme conta a história de um judeu e seu filho que são levados a um campo de concentração e ele utiliza da imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma brincadeira. Vale muito a pena assistir. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que esse episódio faz parte de uma série de 8 episódios sobre os pecados capitais. Então, nos próximos dias haverão outros episódios. Espero que vocês acompanhem e depois me contem o que acharam lá nas redes sociais. Lembrando que estamos no Instagram, só clicar no link que eu deixarei na descrição do podcast, tá bom? Não se esqueçam de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?